Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos do domingo, dia 3/3. Temos aqui 7 jogos ao total para estar acompanhando, então vamos te ajudar aqui a fazer as melhores análises e com isso estar encontrando as melhores apostas para todos esses jogos, fazer as melhores apostas aqui no pré-live e também os melhores cenários para estar levando para o ao vivo e estar fazendo suas operações, beleza? Também vamos ter aqui no final do vídeo 3 bilhetes para estar fazendo, um deles com odd de 66,50, então fica até o final para você não perder nenhuma oportunidade. E se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se esses vídeos estão te ajudando de alguma maneira, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa sua inscrição, ativa o sino de notificações também para você não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. Sem mais, bora lá pro primeiro jogo do dia. Lá na Premier League, Burnley versus Bournemouth. Temos o Burnley, 19º colocado, 13 pontos, e o Bournemouth, 14º, 28 pontos. O Burnley é o vice-lanterna da competição, como a gente já viu, faz uma campanha péssima aqui, tá vindo de 3 derrotas seguidas já, a última delas fora de casa contra o Crystal Palace, perdeu de 3-0. O Burnley conta com apenas 3 vitórias na competição ao todo. Já o Bournemouth tá vindo de um péssimo momento, a gente pode ver aqui pelo gráfico, uma queda muito grande, perdeu bastante fôlego aí nas últimas partidas, já conta com a sequência de 7 partidas seguidas sem conseguir vitórias, onde teve 3 empates e 4 derrotas. No último jogo, perdeu para o Manchester City jogando em casa, perdeu de 1-0. Vale ressaltar que antes dessa sequência horrível, o Bournemouth estava numa ótima sequência. A gente tem aqui 7 partidas seguidas de invencibilidade da equipe, onde teve apenas 1 empate e 6 vitórias. Então perdeu bastante fôlego, caiu muito aqui do rendimento. Então vamos lá, pessoal. O Packball, que é o site que eu uso aqui para fazer as análises, parece que caiu, não está carregando nada. Eu esperei um tempinho aqui e não voltou. Então vamos continuar aqui em outro site que eu uso também para complementar minhas análises. Então basicamente eu uso o Packball e o La Casa de Tips para dar uma complementada na análise. Vamos terminar o vídeo aqui usando 100% La Casa de Tips. Então a gente ia começar a olhar o retrospecto casa e fora das equipes. Então a gente tem aqui o Burnley jogando em casa, teve apenas uma vitória, vem de derrota para o Chelsea aqui de 5-0. Então a equipe tem um retrospecto muito ruim, como a gente viu, fora e dentro de casa. E o Bournemouth aqui como visitante já tem 4 partidas seguidas que não consegue vitórias. Antes tinha uma sequência de 4 vitórias seguidas, então o Bournemouth realmente perdeu bastante fôlego nessas últimas partidas. Aqui a gente consegue ver a média de gols das equipes. O Burnley com um ataque de média 1 e uma defesa de média 2,40, contra um Bournemouth que tem um ataque de média 1,60 e uma defesa que sofre 2,2. Vale ressaltar aqui que o Burnley marcou em 53% dos jogos e sofreu em 93%. E o Bournemouth marcou em 92% dos jogos e sofreu em 84% deles. Então vamos ter uma precificação aqui de 4,42 para o Bournemouth, o que vai dar para a gente a linha justa de Bournemouth Handicap menos 0,25. Aqui na Betano estão oferecendo para a gente a linha de Bournemouth para vencer a partida, Handicap menos 0,5, com odd de 1,98. Então não tá legal o handicap aqui para o lado do Bournemouth, só que a gente tem o dupla chance para o lado do Burnley, com uma odd muito boa, uma odd de 1,87. Nessa linha e nessa odd, a gente tem valor em várias precificações que a gente pode fazer para ter uma margem de erro. Então a precificação de 3,43, precificação de 4,24, todas essas precificações a gente vai ter valor aqui no Burnley dupla chance nessa odd de 1,87. Então vamos estar pegando aqui o Burnley dupla chance na odd de 1,87 com uma unidade, tá feito a nossa operação. Próxima partida, Manchester City versus Manchester United, clássico aqui, jogaço de bola. Então a gente tem um City aqui que vem muito bem na competição, a equipe tem 3 derrotas apenas na competição ao todo, vem de vitória jogando fora de casa contra o Bournemouth, ganhou de 1-0. E a gente tem o Manchester United que fazia uma campanha ali bem oscilante, né? Ao mesmo tempo que fazia um bom jogo, do nada ia lá e fazia um jogo péssimo, porém agora a equipe pegou uma sequência muito boa aqui, tá fazendo bons jogos. A gente pode ver que teve uma sequência aqui de 4 vitórias seguidas, teve um empate antes, teve essa sequência quebrada na última partida, jogando dentro de casa contra o Fulham, perdeu de 2-1. Aqui no retrospecto, casa e fora das equipes, o City está invicto jogando em casa, a última partida ganhou aqui do Brentford de 1-0. Vale ressaltar que as partidas do City estão sendo todas com uma margem pequena de diferença de gols aqui. Então o City não está ganhando as partidas por uma vantagem muito grande de gols. Ganhou aqui de 1-0, empatou em 1-1, ganhou de 2-0. E do outro lado, o Manchester United já vem de 3 vitórias seguidas jogando fora de casa. A última delas ganhou do Luton de 2-1.
A média de gols das equipes, o City tem um ataque de média 2.3 e uma defesa ótima de 0.8 contra o Manchester United de ataque 1.3 e uma defesa de 1.2. A gente pode ver aqui que o City marcou em todos os jogos dentro de casa, sofreu em 61% deles, e o Manchester United marcou em 69% e sofreu em 69% também. Então aqui a gente vai ter a precificação de 5-3-2 pro City. Vai dar pra gente uma linha justa de City para vencer a partida. Mesmo a gente tendo aquela máxima, né, de que clássico é 50-50, a gente tem aqui o Manchester United, que grande parte da sua campanha veio ali bastante oscilante, agora que tá pegando um bom momento, que tá fazendo ali várias partidas seguidas com um bom futebol. Do outro lado, a gente tem o City, que em casa tá invicto, não perdeu pra ninguém, é mais time, então é justo a gente dar um pouco aqui de favoritismo pro City, ficando ali no máximo a linha de City para vencer a partida. Na Betano estão oferecendo pra gente a linha de City menos 1,75, então bastante esticado o favoritismo que estão dando aqui pro City, o que dá pra gente a possibilidade de pegar o Manchester United de handicap mais 2. Pra gente ter head nessa operação, o City precisa ganhar por 3 gols de diferença. Se ganhar por 2 gols de diferença, a gente tem a nossa aposta reembolsada, ela vai ser devolvida. E além disso, os últimos jogos do City, ele não tem ganhado por uma diferença muito grande de gols. Então eu vejo bastante valor aqui no Manchester United de handicap mais 2. Lá no primeiro turno, a gente também pegou, no jogo entre as duas equipes, um handicap a favor do Manchester United e a gente teve um head, o City ganhou por 3-0. Nesse jogo, o Manchester United não jogou nada, estava irreconhecível. Então, novamente, vamos seguir a mesma lógica, vamos pegar o handicap esticado aqui para o lado do United. Handicap mais 2 com uma unidade, tá feito aqui a nossa operação. Vamos agora para a primeira divisão do campeonato alemão, Colônia versus Leverkusen. Aqui a gente tem um Colônia que está em 16º lugar com 17 pontos e o Leverkusen que é o líder isolado, 61 pontos. O Colônia vem de empate jogando fora de casa contra o Stuttgart, empatou em 1-1. Foi um bom resultado aqui para o Colônia ter conseguido segurar o Stuttgart dentro de casa, só que o Colônia faz uma campanha aqui muito ruim. A gente pode ver que a equipe tem apenas 3 vitórias na competição ao total. Contra o Leverkusen, que está invicto na competição, não perdeu para ninguém ainda, já vem aqui de 4 vitórias seguidas, a última delas jogando em casa contra o Mainz, ganhou de 2-1. Aqui no retrospecto casa e fora, o Colônia é onde ele mostra o seu melhor futebol jogando em casa, é onde ele tem essas 2 vitórias, tem aqui 3 empates e o restante de derrotas. Vale ressaltar que grande parte dos jogos aqui, o Colônia não conseguiu marcar gols, e a gente tem o Leverkusen aqui como visitante, que já tem 4 vitórias seguidas, a última delas ganhou do Heidenheim de 2-1. A média de gols das equipes, o Colônia tem uma média horrível no ataque de 0.8 e uma defesa que sofre 1.4, contra o Leverkusen que tem um ótimo ataque, média de 2.2 e uma ótima defesa também de média 0.8. O Leverkusen marcou em 100% dos jogos e sofreu gols em 54% e o Colônia marcou em 54% dos jogos e sofreu em 82% deles. A precificação desse jogo então vai ficar num 6-2-2 para o Leverkusen, o que vai dar pra gente a linha justa de Leverkusen menos 1. Aqui na Betano, a gente tá com a linha de Leverkusen menos 1,25, com odd de 1,82. Então tá bem precificado aqui, tá próximo do justo. Não vou fazer nada agora nesse mercado de handicap. Vou levar esse jogo pro live, vamos tentar buscar uma linha menos esticada do Leverkusen. Leverkusen menos 0,75, com odd de 1,80, já fica legal, a gente já faz a nossa operação. Próxima partida, Hoffenheim versus Werder Bremen. Aqui a gente tem o Hoffenheim em 7º lugar com 30 pontos e o Werder Bremen logo atrás, 8º colocado com 30 pontos também. As duas equipes têm números iguais no campeonato, a gente pode ver aqui que cada um deles tem 8 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O que vai sobressair muito aqui nesse confronto é o momento das equipes. O Hoffenheim passa por um momento um pouco pior, vamos colocar assim. Nas últimas 6 partidas, a equipe conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. No último jogo, conseguiu ganhar do Dortmund fora de casa de 3-2. Já o Werder Bremen está contando aqui nas últimas 6 partidas com 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Perdeu apenas para o Heidenheim jogando dentro de casa de 2-1. Quando a gente joga o retrospecto casa e fora, continua nesse padrão, só que o Hoffenheim conta com muito empate. Tem apenas uma derrota aqui, jogando dentro de casa, conta com 4 empates e uma vitória. Ganhou aqui do Bochum de 3-1. Já o Werder Bremen, como visitante, conta aqui com a invencibilidade de 5 partidas seguidas, sem perder, sendo que tem 3 vitórias seguidas, 2 empates e uma derrota. Perdeu apenas para o Stuttgart de 2-0. Na média de gols das equipes, o Hoffenheim, com a média de ataque 1.5 e uma defesa de 1.2, marcou gol em 91% das partidas e sofreu gol em todas as partidas. Já o Werder Bremen tem um ataque de média 1.10 e uma defesa de 1.5, marcou gols em 73% das partidas e sofreu gol em 73% das partidas também.
Então aqui a gente vai ter um jogo equilibrado, precificação de 3-4-3, linha justa de empate anula aposta, handicap 0-0. Na Betano está sendo oferecido para a gente a linha justa de Hoffenheim para vencer a partida, handicap menos 0.5. Então temos duas linhas acima do que a gente precificou como linha justa, dando para a gente a oportunidade de pegar o Werder Bremen dupla chance na odd de 1,93. E o Werder Bremen é a equipe que está passando por um melhor momento também. Então vamos pegar aqui Werder Bremen ou empate com uma unidade na odd de 1,93. Está feita a nossa operação. Vamos agora para a segunda divisão do campeonato alemão. Mas antes, quero apresentar para vocês a Betano, que é o site parceiro aqui do canal. Se você não tem conta na Betano, você está perdendo tempo. Vou deixar um link aqui na descrição. Já pega o link, abre logo a sua conta e vem garantir todas as vantagens que o site te oferece. Já pega aqui seu bônus de boas-vindas. 100% do seu depósito que você fizer, ele vai ser dobrado até o valor de R$500 no máximo. Beleza? Voltando aqui então, Hamburgo versus Osnabrück. O Hamburgo está em terceiro lugar com 41 pontos e o Osnabrück, último colocado, 15 pontos. O Hamburgo faz uma ótima campanha, tem 12 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Já o Osnabrück faz uma péssima campanha, né? Último colocado, tem apenas 2 vitórias na competição ao todo, 9 empates e 12 derrotas. O Hamburgo está vindo de vitória dentro de casa contra o Elfsberg, ganhou de 1-0. Nas últimas 6 partidas, a equipe conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Osnabrück vem de vitória na última partida, jogando em casa contra o Hannover, ganhou de 1-0. Por incrível que pareça, a gente estava nessa operação a favor do Hannover, tivemos um head. Nas últimas 6 partidas, o Osnabrück tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Aqui no retrospecto casa e fora, o Hamburgo vem com 3 vitórias e 3 derrotas nas últimas 6 partidas. E o Osnabrück, como visitante, vem de 4 derrotas e 2 empates, jogando como visitante. Na média de gols das equipes, o Hamburgo tem um ataque de média 2.2 e uma defesa que sofre 1.2, marcou gol em 100% das partidas e sofreu gols em 46% delas. Já o Osnabrück, com um ataque de média péssima, 0.8 e uma defesa que sofre muitos gols, média de 2.6. O Osnabrück marcou gol em 64% das partidas e sofreu gol em 91% delas. Precificação do jogo vai ficar num 6-2-2 pro Hamburgo, o que vai dar pra gente a linha justa de Hamburgo menos 1,25. Na Betano, estamos com a linha de menos 1,5 do Hamburgo. Então, uma linha acima do que a gente planejou como linha justa, temos um odd de 2, tá próximo aqui do justo, a linha de menos 1,25 tá com odd de 1,80, então tá bem precificado. Não faço nada agora nesse mercado de handicap. Vamos levar esse jogo pro ao vivo também, tentar buscar uma linha menos esticada do Hamburgo, Hamburgo menos 0,75 com odd de 1,80 para cima. Vamos agora de Paderborn versus Magdeburg. O Paderborn está em sexto lugar, 37 pontos, e o Magdeburg 11º com 30 pontos. O Paderborn conta com 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas até o momento, e o Magdeburg tem 8 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. As duas equipes estão vindo aí de momentos bem parecidos. O Paderborn nas últimas 6 partidas tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A última delas ganhou fora de casa contra o Wiesbaden de 2-1. Já o Magdeburg também vem aí nas últimas 6 partidas de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A última delas ganhou dentro de casa contra o Schalke 04 de 3-0. No retrospecto casa e fora, o Paderborn se sobressai. Jogando em casa é onde ele mostra aí o seu melhor futebol. Nas últimas 6 partidas, conta com 3 vitórias e 3 derrotas. Já o Magdeburg, como visitante, cai um pouco aqui do seu rendimento. Nas últimas 6 partidas, tem apenas uma vitória, conseguiu ganhar apenas do Osnabrück, conta com 1 empate e 4 derrotas. A média de gols das equipes, o Paderborn com médias iguais no ataque e na defesa, 1.6 para cada, marcou gols e sofreu gols em 82% das partidas. Já o Magdeburg tem um ataque de média 1.2 e uma defesa de 1.5, marcou gols em 64% das partidas e sofreu gols em 82% das partidas. Precificação vai ficar num 5-3-2 pro Paderborn, o que vai dar pra gente a linha justa de Paderborn para vencer a partida, handicap menos 0.5. A Betano está oferecendo pra gente a linha do Paderborn menos 0,25 com odd de 1,93. Então a gente já tem um valor muito legal aqui nessa linha e nessa odd. Porém, a gente tem ali o Paderborn que sofreu bastante empates nas últimas partidas. Então a gente tem um valor até melhor aqui na linha do handicap 0,0 na odd de 1,65. Aonde a gente vai ficar protegido no caso de empate. A gente vai ter a nossa aposta devolvida. Então vamos pegar aqui o Paderborn handicap 0,0 com uma unidade nessa odd de 1,65. Tá feita a nossa operação. Última partida do dia, Elfsberg versus Wiesbaden.
O Elfsberg está aqui em 10º lugar com 32 pontos e o Wiesbaden, 14º colocado, 27 pontos. O Elfsberg conta com 9 vitórias, 5 empates e 9 derrotas até o momento. Já o Wiesbaden tem 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas até o momento no campeonato. O Elfsberg passa por um melhor momento na competição, mas as duas equipes também estão bastante parecidas. Nas últimas 6 partidas do Elfsberg, ele tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A última delas perdeu para o Hamburgo, jogando fora de casa de 1-0. Já o Wiesbaden, nas últimas 6 partidas, conta com apenas uma vitória, que foi sobre o Hertha Berlim, ganhou de 3-1 em casa, tem 2 empates e 3 derrotas. No retrospecto casa e fora, o Elfsberg se sobressai também em casa, é onde ele mostra o seu melhor futebol. Nas últimas 6 partidas, tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vale ressaltar que já tem 3 partidas seguidas que não perde jogando nos seus domínios. Já o Wiesbaden, como visitante, cai um pouco do seu rendimento. Nas últimas 6 partidas não conseguiu nenhuma vitória, tem 2 empates e 4 derrotas. O Elfsberg tem um ataque de média 1.6 e uma defesa de 1.5, marcou gols em 73% das partidas e sofreu gols em 91% das partidas. Já o Wiesbaden tem um ataque pior de média 1.8 e uma defesa que sofre 1.4, marcou gols em 67% das partidas e sofreu gols em 83% das partidas. Precificação também fica no 5.32 para o Elfsberg, linha justa de Elfsberg para vencer a partida, handicap menos 0.5. E a Betano está oferecendo para a gente a linha do Elfsberg menos 0.75 com odd de 2,10. Então, de novo, está bem precificado. A nossa linha justa está com odd de 1,85. Também vamos levar esse jogo para o ao vivo. Vamos tentar buscar a linha do Elfsberg menos 0.25 com odd de 1,80. A gente já está aqui com odd de 1,65. Deve bater rápido essa nossa odd. Então, a gente espera valorizar e faz a nossa operação. Fechado? Bora lá agora, então, para os nossos bilhetes prontos. O primeiro deles, uma dupla no jogo do Elfsberg versus Wiesbaden. Dupla chance do Elfsberg ou empate. No jogo do Paderborn versus Magdeburg, dupla chance do Paderborn ou empate, odd de 1,79. Vamos aqui com meia unidade, tá feita a nossa operação. Próximo bilhete é uma dupla também de empate no jogo do Hoffenheim versus Werder Bremen, empate. No jogo do Burnley versus Bournemouth, empate, odd de 14,04. Vamos aqui também com meia unidade, tá feita a operação. E o nosso último bilhete, uma dupla aqui de resultado exato para a gente tentar acertar aquela big odd. No jogo do City versus Manchester United, 2-1 pro City. No jogo do Colônia versus Leverkusen, 2-0 pro Leverkusen. Vamos mais baixo aqui, vamos com 0,25 unidades, odd de 66,50. Tá feito a nossa operação. Encerrado então, pessoal, os jogos aqui do domingão, 7 jogos ao total para a gente estar acompanhando. Conseguimos encontrar boas oportunidades aqui no pré-live, mas também tem bons cenários para a gente estar levando pro ao vivo e estar buscando as operações. Então anota todos os cenários para chegar no live você já saber o que fazer e não ficar perdido, beleza? Vamos torcer aí, vamos chamar, vamos buscar essa nossa odd aí, 66,50, para a gente já começar o mês com tudo. Confere aí novamente, se você está inscrito no nosso canal, se não tiver inscrito, dá uma força pra gente, já se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, deixa aí que a gente vai estar respondendo todo mundo. É muito importante essa sua colaboração, esse seu feedback, para que a gente melhore o canal aqui para vocês cada vez mais, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu!